Uma decisão tomada em poucos segundos pode transformar uma abordagem de rotina em uma cena de puro caos, e quando alguém escolhe enfrentar policiais armados, o desfecho costuma acontecer de forma rápida e irreversível. Foi exatamente isso que aconteceu com a ruivinha do crime. Conhecida por desafiar autoridades, ela decidiu atacar uma equipe da polícia militar durante uma ocorrência em Betim. No entanto, a resposta veio logo depois, encerrando sua trajetória de forma violenta. Mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora a história de um homem que transformou uma simples fiscalização de trânsito em um ataque inesperado. Por volta das 11 da manhã, um policial com 22 anos de serviço realizou uma abordagem de trânsito na região do cruzamento entre Bond Street e McDowell, nos Estados Unidos. A ocorrência começou como uma fiscalização por uma infração considerada de menor gravidade e seguia sem maiores problemas durante os primeiros minutos. Cerca de 11 minutos após o início da abordagem, a situação mudou completamente. Enquanto o policial ainda conversava com o motorista abordado, um segundo veículo parou próximo ao local. Um homem de 28 anos, identificado posteriormente como Edward Simani, desceu rapidamente do carro e correu em direção ao agente carregando uma pequena machadinha. As imagens registradas pela câmera corporal do policial mostraram o momento em que o homem avançou contra o agente. Diante da ameaça, o policial efetuou disparos para interromper o ataque. Menos de 2 minutos e meio depois dos disparos, outras equipes chegaram para prestar apoio. Logo em seguida, os socorristas iniciaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edward para um hospital da região. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos. Segundo o chefe da polícia de Naperville, Jason Arres, toda perda de vida foi considerada uma tragédia e a corporação manifestou solidariedade aos familiares do homem. Uma situação que começou como uma abordagem de rotina terminou de forma completamente brutal em questão de segundos. Uma abordagem de trânsito no condado de Brevard, na Flórida, mudou completamente de rumo quando um dos passageiros do veículo resolveu atacar os policiais. O que parecia ser uma fiscalização de rotina se transformou, em poucos segundos, em um confronto registrado pela câmera da viatura. O homem, identificado como Paris Wilder, de 38 anos, saiu do carro carregando uma arma que havia mantido escondida até aquele momento. Assim que deixou o veículo, ele começou a atirar contra os 2 policiais responsáveis pela abordagem. Um dos agentes foi atingido logo nos primeiros instantes do ataque. As imagens mostraram que Wilder continuou avançando mesmo depois dos disparos iniciais. Ele contornou a viatura e atacou um dos policiais com a própria arma enquanto o agente estava no chão. Diante da continuidade do ataque, o outro policial reagiu e efetuou disparos que o interromperam. Paris Wilder perdeu a vida ainda no local. Durante a investigação, as autoridades informaram que outros 2 adultos e um bebê de apenas 2 meses estavam dentro do veículo. Segundo o gabinete do xerife do condado de Brevard, nenhum deles participou da ação nem ficou ferido durante o confronto. Após o caso, os 2 policiais foram colocados em licença administrativa remunerada, procedimento adotado em ocorrências desse tipo enquanto as investigações são concluídas. O xerife Wayne Ivey também informou que Paris Wilder possuía um histórico criminal violento e estava em liberdade mediante fiança quando realizou o ataque. As imagens divulgadas posteriormente ajudaram a reconstruir toda a sequência dos acontecimentos e confirmaram como a ocorrência evoluiu de uma simples abordagem para um confronto de forma repentina. Antoine Cooper, de 34 anos, foi parado por policiais durante uma fiscalização de trânsito em Miami. A abordagem começou de forma convencional e foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. Logo no início, os policiais perguntaram se havia alguma arma dentro do veículo. Em seguida, pediram que Cooper saísse do carro para realizar uma revista. Durante a checagem, um dos agentes percebeu que ele estava armado, o que elevou imediatamente o nível de alerta da equipe. Enquanto os policiais tentavam concluir a revista, Cooper resistiu à abordagem e iniciou uma luta corporal com os agentes. Durante a confusão, um dos policiais efetuou disparos contra o motorista.
Após o confronto, uma pistola foi localizada no local, reforçando a informação da polícia de que Cooper estava armado no momento da ocorrência. A família de Antoine Cooper contestou a versão apresentada pela polícia. Segundo os familiares, ele nunca teria apontado a arma nem feito qualquer movimento que representasse uma ameaça aos agentes. Por esse motivo, um advogado foi contratado e anunciou a intenção de ingressar com uma ação judicial alegando o uso excessivo de força. Com versões diferentes sobre o que aconteceu, o caso continuou sendo discutido. Enquanto a polícia sustentou que os agentes reagiram diante de uma ameaça, a família afirmou que os disparos não eram necessários. As imagens das câmeras corporais se tornaram uma das principais evidências para ajudar a esclarecer toda a sequência da ocorrência. Omar Cueva dirigia uma caminhonete branca pela rodovia interestadual, na região de Deming, no estado do Novo México, quando foi parado pelo policial estadual Darian Jarhut. A abordagem aconteceu durante o dia e, à primeira vista, parecia apenas mais uma fiscalização de trânsito motivada pela película escura nos vidros do veículo. O policial se aproximou, conversou brevemente com o motorista e pediu que ele saísse da caminhonete para uma verificação. Em seguida, perguntou se ele portava alguma arma e informou que faria a retirada do equipamento por segurança antes de continuar a abordagem. Foi nesse momento que a situação mudou completamente. Assim que deixou o veículo, Omar Cueva reagiu e atacou o policial. Logo depois, entrou novamente na caminhonete e fugiu do local em alta velocidade. A fuga deu início a uma grande mobilização policial. Durante o trajeto, Cueva voltou a enfrentar as equipes de segurança e ainda feriu outro policial na cidade de Las Cruces. A perseguição continuou até que agentes conseguiram cercá-lo. No confronto final, Omar Cueva foi atingido durante a troca de tiros e perdeu a vida no local, encerrando a perseguição. As investigações mostraram que Cueva já era considerado um suspeito de alto risco pelas autoridades federais. Ele possuía antecedentes criminais, costumava portar arma de fogo e era alvo de uma operação que estava em andamento naquele dia. Mesmo assim, o policial que realizou a abordagem inicial aparentemente não tinha acesso a todas essas informações no momento da fiscalização. No fim, imagens das câmeras e os registros da investigação ajudaram a reconstruir toda a perseguição, mostrando como uma parada de trânsito comum terminou em um confronto que mobilizou diversas forças de segurança e terminou com a morte de Omar Cueva. Ansi Dolce, de 29 anos, foi parado por policiais na cidade de Holly Springs, no estado da Geórgia. Após ser flagrado dirigindo acima da velocidade permitida, a abordagem, que parecia ser apenas uma infração de trânsito, acabou se transformando em uma ocorrência fatal. Durante a fiscalização, Dolce apresentou o nome do próprio irmão aos policiais. A investigação revelou posteriormente que ele era lutador, possuía antecedentes criminais, estava em liberdade condicional por um caso de roubo em Nova York e também respondia a um processo por violência em Illinois. Enquanto conversava com os agentes, Dolce pediu para telefonar para a mãe ou para um advogado, mas foi informado de que teria que aguardar. Em seguida, os policiais avisaram que fariam uma busca no veículo. Nesse momento, ele caminhou em direção ao carro e, ao receber a ordem para parar, ignorou o comando. Um dos policiais tentou algemá-lo, mas ele conseguiu escapar. Na tentativa de fugir, Dolce entrou no veículo e acelerou. Mesmo após ser atingido por uma arma de incapacitação elétrica, continuou dirigindo com um dos policiais preso ao carro. Diante do risco, o agente efetuou disparos. Pouco depois, o veículo saiu da pista, atingiu uma defensa metálica e caiu em uma vala. Ansi Dolce e o policial Joe Burson perderam a vida em consequência da ocorrência. Nos meses seguintes, o caso foi investigado pelo Departamento de Investigação da Geórgia. Segundo a conclusão das autoridades, a atuação do policial que efetuou os disparos foi considerada justificada. A investigação também afirmou que, caso Dolce tivesse sobrevivido, responderia por eliminação e outras acusações relacionadas ao caso. Com o parecer favorável do Ministério Público local, o inquérito foi oficialmente encerrado.
No dia 22 de fevereiro de 2022, Tracy Gaida, de 54 anos, bateu o carro contra a viatura de um policial que estava parado em um semáforo na cidade de Stockton, na Califórnia. Em vez de permanecer no local, ela deixou a cena, dando início a uma perseguição registrada pelas câmeras corporais dos policiais e por câmeras de segurança da região. Durante a fuga, Tracy fez um retorno na entrada da rodovia, trafegou na contramão em uma via de sentido único e avançou um sinal vermelho, segundo as imagens divulgadas pelas autoridades. A perseguição terminou na Hollerson Road, uma rua sem saída. Um policial da equipe de cães posicionou a viatura atrás do carro de Tracy para impedir a fuga. De acordo com o registro da ocorrência, o veículo dela atingiu a viatura policial, momento em que o agente efetuou os primeiros disparos. Cerca de 16 segundos depois, as imagens mostraram que o carro voltou a se movimentar enquanto Tracy tentava manobrar para sair do local. O policial voltou a atirar. Ao todo, aproximadamente 30 disparos puderam ser ouvidos em pouco mais de 30 segundos. Tracy Gaida acabou perdendo a vida em consequência da ocorrência. Após o caso, a família contestou a atuação policial. A filha de Tracy afirmou que a mãe morava em Sacramento e que não sabia por que ela estava em Stockton naquele dia. Segundo ela, Tracy possivelmente enfrentava uma crise emocional e não tinha a intenção de ferir ninguém. Uma ocorrência que começou com uma colisão de trânsito terminou de uma forma que mudou completamente a vida de todos os envolvidos. Um policial estadual do Novo México foi enviado próximo à cidade de Prewitt para realizar uma verificação de bem-estar. A chamada informava que havia um homem aparentemente desacordado dentro de um carro parado no acostamento da rodovia. Quando chegou ao local, o policial encontrou o motorista dentro do veículo. Pouco depois, o homem saiu do carro com as mãos levantadas e foi identificado como Oliver Ashley Toledo Saldivar, de 26 anos. Naquele momento, o agente ainda não sabia que Saldivar era procurado por uma eliminação ocorrida dias antes na Carolina do Norte. Durante a abordagem, o policial conversou com Saldivar e pediu que ele permanecesse próximo à viatura enquanto verificava sua identificação. Foi nesse momento que a situação mudou. Segundo a investigação, Saldivar colocou a mão dentro da jaqueta para pegar algum objeto. Ao perceber o movimento, o policial recuou e sacou a arma. Poucos segundos depois, o suspeito avançou contra o agente, dando início a uma luta corporal. Durante o confronto, o policial efetuou disparos, mas Saldivar continuou resistindo e tentou tomar a arma do agente. Enquanto a luta acontecia às margens da rodovia, um caminhoneiro que passava pelo local percebeu a situação e parou para ajudar. Segundo a polícia, ele conseguiu afastar a arma de Saldivar e auxiliou o policial a controlar o suspeito e colocar as algemas. Pouco depois, equipes de apoio e socorro chegaram ao local. Apesar dos atendimentos médicos, Oliver Ashley Toledo Saldivar não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado pela câmera da viatura da Polícia Estadual e as imagens ajudaram os investigadores a reconstruir toda a sequência da ocorrência. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, Sara Carolina da Silva Souza ficou conhecida como Ruivinha do Crime. Ainda muito jovem, ela passou a atuar no tráfico da região do Morro Vermelho e, segundo a polícia, construiu uma longa ficha de ocorrências antes mesmo de completar 20 anos. De acordo com as investigações, Sara teve contato com o crime ainda na infância. Aos 13 anos, já havia sido apreendida portando uma arma e, aos 15, voltou a ser detida por suspeita de participação na eliminação de uma jovem de 19 anos. Segundo os investigadores, ela ganhou espaço dentro da facção por cumprir ordens e assumir funções cada vez mais importantes na organização criminosa. Além da atuação no tráfico, Carolzinha chamava atenção pelo comportamento nas redes sociais. Ela publicava fotos exibindo armas, dinheiro, bebidas e mensagens de provocação. Segundo relatos reunidos pela polícia, comerciantes da região também eram obrigados a arcar com prejuízos causados por operações policiais, enquanto moradores evitavam qualquer tipo de confronto com ela por medo de represálias. A sequência de acontecimentos que levou ao desfecho ocorreu durante um baile funk em Betim. Após reclamações de moradores por causa do volume do som, a polícia militar foi acionada. Na primeira abordagem, Sara discutiu com os policiais, os insultou e deixou o local. Pouco tempo depois, quando os agentes retornaram, ela apareceu na garupa de uma motocicleta
e abriu fogo contra a equipe. 2 policiais foram atingidos, mas sobreviveram, sendo que um deles escapou de ferimentos mais graves graças ao colete balístico. A viatura também ficou bastante danificada pelos disparos. Logo após o ataque, diversas equipes iniciaram um cerco na região. A motocicleta foi localizada e houve um novo confronto. Durante a troca de tiros, Sarah foi atingida e socorrida para a UPA do bairro Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Casos como esse deixam uma reflexão sobre como o envolvimento com o crime pode transformar vidas e criar caminhos difíceis de interromper. Uma abordagem de trânsito realizada pouco antes da madrugada, na cidade de Harvey, no estado de Illinois, terminou de forma trágica após uma tentativa de intervenção policial dentro de um veículo utilitário esportivo. As imagens da câmera da viatura mostraram um policial estadual realizando a parada do veículo quando ele entrou em uma via da região. Inicialmente, a abordagem ocorreu de forma aparentemente rotineira. Em determinado momento, os agentes pediram que a motorista saísse do carro e logo depois passaram a orientar a retirada do passageiro que ocupava o banco da frente. Ele foi identificado como Darren Green. Quando um dos policiais abriu a porta do passageiro, a situação mudou rapidamente. Segundo os investigadores, houve uma luta dentro do veículo envolvendo Darren Green e os agentes. As autoridades informaram que o confronto ocorreu por causa de uma arma que estava em posse do passageiro. Enquanto isso, uma mulher e uma criança que estavam no banco traseiro tentavam deixar o veículo. As imagens mostraram que os dois conseguiram sair apenas momentos antes de o carro arrancar repentinamente. Logo depois, o veículo atingiu um ponto de ônibus próximo ao local da abordagem. De acordo com a investigação, um disparo foi efetuado pela arma que estava com Darren Green durante a confusão. Após a colisão, os agentes se aproximaram do veículo e aguardaram a chegada das equipes médicas. Durante esse período, eles tentaram manter contato com Darren Green enquanto os socorristas eram acionados. O passageiro foi levado para um hospital, mas perdeu a vida algumas horas depois. O caso passou a ser analisado pelas autoridades para reconstruir toda a sequência dos acontecimentos. As imagens da câmera da viatura tiveram um papel importante na investigação, ajudando a esclarecer como uma simples abordagem de trânsito acabou se transformando em uma ocorrência fatal em questão de segundos. O caso de Darren Green deixou questionamentos sobre a atuação dos envolvidos e sobre os desafios enfrentados durante abordagens policiais de risco. Enquanto a investigação buscou esclarecer os acontecimentos, a ocorrência se tornou mais um exemplo das consequências que podem surgir em situações de confronto entre agentes e suspeitos. Uma policial foi até a Henry Road para verificar a situação de um veículo que estava parado no local. A ocorrência parecia ser apenas uma checagem de rotina e toda a abordagem foi registrada pela câmera corporal da agente. Ao se aproximar do carro, a policial Hailey Jarek iniciou o contato com o motorista, Javier Hernández Morales. Durante os primeiros momentos, ele aparentou colaborar com a abordagem. A agente pediu que ele permanecesse no veículo enquanto iluminava o interior do carro com uma lanterna para verificar a situação. Em seguida, Jarek caminhou até a porta do motorista e pediu que Hernández Morales abaixasse o vidro da janela. Após alguns instantes de hesitação, ele abriu o vidro, mas a situação tomou outro rumo. O motorista sacou uma arma e efetuou disparos contra a policial a curta distância. Jarek não foi atingida e reagiu imediatamente, disparando contra Hernández Morales. A troca de tiros aconteceu em um intervalo extremamente curto. Após o confronto, equipes de apoio foram chamadas para atender a ocorrência, mas Javier Hernández Morales perdeu a vida no local. Casos como o de Javier Hernández Morales mostram como decisões tomadas em momentos de extremo conflito podem deixar marcas permanentes. No fim, uma abordagem que começou como uma simples verificação terminou em uma perda que envolveu não só quem estava diretamente na ocorrência, mas também todos aqueles afetados por suas consequências. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.